Olá, bom dia, pessoal que estiver escutando aí a gente. Esse é o segundo episódio do Tem que Manter Isso Viu, em que eu e o Rafa, eu estou no primeiro, então se quiser dar uma olhada lá, nós vamos estar discutindo os meandros e alguns temas importantes dessa selva que é a política nacional. Ah, Exata- fala aí, Rafa. Exatamente. Então, aqui é o nosso segundo episódio e a gente vai dar uma passada aí, claro, meio que obrigatório para o programa não ficar. A gente não perder a oportunidade de comentar aí a última semana. Peço desculpas também, porque era para esse programa ter ido ao ar no sábado, porém eu fiquei meio gripado, minha garganta ficou ruim. A gente está fazendo hoje, excepcionalmente na terça, mas a ideia é continuar no sábado. É isso aí. Bom, a gente rapidamente, na semana passada, a gente fez um apanhado geral aí, até porque era o primeiro do que estava acontecendo aí desde junho de 2013, que pareceu um bom ponto de partida, chegando até a ação dos irmãos Joesley e Wesley, que colocou o presidente Temer na berlinda, né? E aí a gente terminou, na verdade, nossa intenção, na verdade, era chegar num ponto que parece talvez ser o mais importante, mais urgente nesse momento, que é discutir o tema da reforma política. E aí a gente bem que preparou, assim, deixou a deixa para esse segundo episódio a gente falar de reforma política. A gente precisa dar uma passada, e a gente quer começar essa primeira parte aqui falando um pouco do que aconteceu semana passada, só para a gente poder não perder o bonde também do que tá rolando, até porque, ao que me parece, só dá para a gente não vai conseguir discutir reforma política com esse sujeito na presidência. Tem um problema, além do problema de legitimidade que paira sempre, tem, enfim, o fato de que ele tem se mostrado cada vez mais claramente como um sujeito corrupto. Então, nós estamos evidentemente torcendo para que ele caia, e esses acontecimentos dos últimos dias dão, enfim, podem ter alguma influência sobre o que vai acontecer hoje, especificamente. Hoje é um dia importante porque tem o julgamento, né? Então era legal passar por algumas coisas dessas, mas a gente quer entrar, assim, no tema da reforma política, que vai ser, então, a segunda parte. Você quer dizer alguma coisa, Rafael? Eu tenho uns É, pontos que... Hoje vai ser curioso, porque vai ser um julgamento à noite, né? Ou seja, horário nobre, a gente vai estar provavelmente acompanhando aí um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que não deixa de mostrar o momento bizarro que a gente está passando, né? Um julgamento no TSE em horário nobre. E sobre, antes da gente entrar na reforma, nessa passada aí das últimas semanas, eu lembro que, bizarramente, né, um ministro da Justiça foi dispensado num domingo, sem ter sido comunicado, né, aparentemente sobre pela imprensa, e aí dentro do jogo de xadrez maluco da nossa política, né, chamaram um jurista que por acaso estava no Ministério da Transparência, para assumir o Ministério da Justiça sem avisar, né, colocaram no lugar do que estava sentado na cadeira lá, que era o Osmar Serralho, dizendo que o Osmar Serralho teria sido convidado para substituir a transparência, ou seja, era só uma comutação ali de cadeiras, o, considerando que o cara não podia aceitar, ele não aceitou, aí o cara que foi preso porque pegou uma mala de 500 mil reais dentro de um aparente acordo de 20 anos para ganhar 500 mil reais por semana. Então a gente está falando aí de quase 2 milhões de reais por mês em 20 anos. Olha que coisa bizarra, né? Acabou sendo preso essa semana. Então, claro, o presidente ele está tentando administrar várias coisas, né, ao mesmo tempo, que é essa cassação no TSE. Ontem a Polícia Federal mandou um Enem para ele, né, para ele responder, basicamente, 82 perguntas, já tem essas perguntas na internet, e ainda por cima está tentando medir, né, a possibilidade
do tal do Rocha Loures fazer ou não uma delação, que obviamente seria mais uma bomba atômica. O que é louco, porque existem, né, no último programa a gente falou que a Dilma caiu por muito menos, e o Temer já acumula uma quantidade de indícios e suspeitas de corrupção, porque, por exemplo, se a Dilma caiu porque ela pedalou, dada a hipótese de que pedalada é um crime de responsabilidade, ou seja, já é uma forçação, mas beleza, que seja, então, é um crime de responsabilidade, ela pode ter pedalado porque ela é incompetente, porque ela não presta atenção em quem está em torno dela, porque ela dá ordens, e elas são cumpridas ou não, e para ela tanto faz, ou ela é inconsequente nas questões administrativas do Estado. Agora, o Temer pode não ter pedalado de forma administrativa, mas existem fortes evidências de que ele é um corrupto sistemático, né? E, enfim, a gente está lidando com isso. E aí, junto com isso, né, paralela, toda essa avalanche de coisas que estão rolando, tem também a situação que a economia melhorou 1%, o PIB cresceu 1%. Então, o brasileiro pode não estar sentindo como se vivesse um dilema, mas eu vejo o seguinte dilema: a gente prefere um presidente corrupto, mas que faz a economia subir, o PIB subir 1%, ou foda-se o que aconteça com a economia, independente de melhorar ou piorar a economia, o cara é corrupto, ele deve sair. Então, enfim, eu acho que a nossa ética e moral é tão maltratada que a gente prefere privilegiar 1% do PIB e manter esse presidente corrupto do que simplesmente, enfim, torcer para que ele saia, ou fazer de tudo para que ele saia, ou se mobilizar para que ele saia, né? Até porque o silêncio das panelas anda bastante ensurdecedor. E detalhe é que esse 1% aí, ainda por cima, é por causa da ajuda do São Pedro aí, ou o cara lá aquele maluco lá que faz chover, né? Porque a maior parte desse 1% aí é agricultura, teve um clima razoável aí na última safra, venderam um monte de grãos, né? Tipo, quer dizer, a gente nem sabe o quanto desse 1% tem a ver com qualquer coisa que esse cara tenha feito. Outra coisa interessante, né, que você mencionou já, é a vingança, né, do Osmar Serralho ao cunhado pelo Aécio, e que provavelmente a opinião do Aécio refletia a opinião geral de todo mundo que estava querendo colocar um freio aí na Lava Jato. E uma coisa que surgiu essa semana, ou melhor, não sei se não surgiu essa semana, mas ficou mais forte, mais evidente, foi que a estratégia da defesa do Temer de partir para cima do Janot, né? E aí começou a acusar ele de uma série de coisas. Tem lá acusações que, de repente, aliás, passaram a acusar até o próprio Fachin, né? De algum envolvimento com a JBS, no caso do Fachin, e o Janot de estar fazendo fazendo algum tipo de... Aliás, saiu até que o Janot é candidato a presidente da República. E aí isso seria também das motivações dele para pegar pesado com os corruptos e tal. Agora, de todo modo, o tal do Torquato Jardim, né, e com aquelas declarações dele de que ele ia botar algum controle na polícia para influenciar os parlamentares a continuarem do lado do Temer, né, porque isso não tem pega nenhuma com a sociedade, isso é um discurso diretamente voltado para os políticos lá do Congresso. Também suscitou, eu acho que é uma segunda, a estratégia é errada e ela suscitou duas vinganças, né? Tem a vingança do Osmar Serralho, que botou o Rocha Loures na cadeia, entregou de mão beijada para o Janot e para a polícia, e a segunda coisa foi a própria vingança da Polícia Federal, que botou as perguntas, botou o Enem do Temer ontem à tarde, né? Ou seja, o cara tem que responder tudo isso, além de se preparar para o que vai acontecer hoje à noite lá no TSE. Quer dizer, haja advogado, né? A chance dele
dele botar um discurso bem mequetrefe é grande, embora eu não sei também o quanto que ele pode simplesmente não responder as perguntas, né? Eu não sei qual que é essa ideia dele ficar calado, eu não sei o quanto que ele pode simplesmente deixar de responder 80 perguntas aí, 80, não sei se é 80, 82 perguntas que foram feitas. Enfim, então aí, outra coisa também que eu acho que estava rolando e que é bem escroto, na verdade, é essa conversa toda, se gente é de vista ou de quantos ministros do TSE estavam do lado do Temer ou não estavam, entendeu? Eu não sei o que está passando na cabeça desses ministros, mas assim, se eles forem absolver o Temer ou deixar esse negócio enrolar um pouco, eu não sei, mas assim, embora as panelas, assim, não é possível que nem as panelas vão despertar, ou alguma coisa vai despertar e vai se voltar contra esses caras, porque o cerco tá fechando forte em cima do Temer. Mas enfim, eu acho que é isso, né, sobre essa semana, assim. Sim, é isso mesmo. E rapidinho, né? Essa questão mesmo dos ministros dos tribunais, né? Falo pelo Supremo e do TSE. Ontem, por acaso, li 2 textos ótimos sobre o Gilmar Mendes, que mostra também essa disfunção, esse personalismo, né? Que existe bastante na justiça brasileira, que é um pouco do que a gente comentou no episódio 1, sobre essa questão da corte, do prestígio que cargos públicos dão para a pessoa, né? E o Gilmar Mendes, eu acho que é o exemplo máximo dessa disfunção. Então, o texto é um do Gabeira, que ele publicou no Globo, mas que está no site dele, que é do supositório de magnésia, o olho mágico para caixão, onde ele fala das organizações tabajaras, né? Que o Temer citou, que o Brasil tem se transformado numa organização tabajara, mas ele mesmo é o grande exemplo de uma disfunção do judiciário. E uma coluna que saiu no portal J, né, que é um portal jurídico, que é o inimigo do Supremo. Esse daqui é um pouco mais jurídico, mas ele é um pouco mais contundente sobre os problemas do Gilmar Mendes ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele não age com princípios éticos e morais. Então, sim, semana passada, mais de uma vez, a gente leu notícias de que o Temer já está bancando que ele vai vencer hoje, né? Não sei quanto tempo vai durar esse julgamento, mas de que ele vai vencer no TSE, porque já está dentro desse personalismo jurídico, né? Já dá meio que para adivinhar o que cada lado acha antes da sessão, né? Do julgamento acontecer. Enfim, espero que um dia também, talvez eu não acho que esse é o momento, o Brasil consiga também, se a gente conseguir sair da onde a gente está para uma estrutura, né, uma organização política melhor, acho que o judiciário também, em algum momento, vai ter que passar por essa reformulação aí, porque o nosso judiciário também enfim, é Brasil, né? Então é isso. Gus, você fez um texto no Medium propondo uma reforma política. Explica isso para gente. Pois e foi interessante porque quando isso me ocorreu um pouco antes, né, de ter essa última reviravolta da crise. Eu acho que uma das coisas também, tentando voltar aqui, que suscitaram isso, é um certo incômodo, porque, enfim, por vários motivos, o debate político, de repente, estava concentrado simplesmente na questão econômica. Então, se só ouvia falar de reforma da Previdência, reforma trabalhista, e não enfim, e o curioso é que a gente quer dizer, entra o Temer claramente com esse objetivo aí, com essa espécie de mandato que ele recebeu de certos setores da sociedade bem pouco representativos em termos populacionais, mas bastante representativos em termos de dinheiro, de grana, de fazer alguma coisa para fazer, supostamente, a economia voltar a
funcionar, ou melhor, voltar a gerar riqueza para sei lá para quem. Agora, e uma coisa que ficou simplesmente ignorada é que tudo que está acontecendo, né, inclusive algo que envolve o próprio impeachment, né, como a gente também mencionou no impeachment da Dilma, a gente mencionou no primeiro episódio, tem a ver, na verdade, com um problema grave que é o próprio sistema político, que ele, todo tipo de corrupção, ele demanda, né, uma grana imensa para se fazer campanha, porque, enfim, por causa do sistema e tal, e, de repente, a gente tem um Congresso que, cara, tem mais de... Né, já perdi a conta de quantos caras desses são citados em escândalos de corrupção, tanto na Câmara quanto no Senado, e, de repente, são esses caras que vão mexer na economia, vão afetar, né, milhões de pessoas, sendo que eles, cara, além de ter... Assim, tudo bem, eles podem até ter a legitimidade do voto, mas, cara, eles estão... as pessoas votaram sem saber que eles eram o que eles estão se mostrando ser. E me chamou a atenção o seguinte, que para poder reformas nesses âmbitos aí do nosso sistema mais amplo, né, nosso sistema econômico, sejam necessários, eu não acho que não sejam, me parece que nós temos uma crise de legitimidade e que o mais urgente, na verdade, seria colocar político para que pessoas com maior legitimidade pudessem pensar aí sim o Estado brasileiro e a forma como o Estado brasileiro se coloca em relação às questões econômicas. Então, e era muito incômodo isso, porque isso, né? Não só esse governo colocou essas pautas em cima da mesa, como também a oposição a esse governo abraçou essas pautas no sentido de ser contra elas e colocou como se os problemas, as questões brasileiras em geral, se resumissem a essa pauta, o que é muito sintomático, porque também a oposição a esse governo é uma oposição que se beneficia do sistema político tal como ele é hoje. Então, assim, isso é um aspecto aí da coisa, né? Então, assim, o ponto para mim a reforma política, ela é prioritária em relação a essas reformas econômicas, né? O tal do 1%, né, esse pibinho ridículo aí que eles conseguiram depois de uma retração brutal, que não é, enfim, não importa se ela começou no governo da Dilma, o fato é que, cara, a situação econômica era ruim, e o tanto que eles estão avançando não dá para dizer que é uma conquista deles. Eu acho, como você perguntou, né, antes, eu sou da opinião que sim, a gente precisa reformar, ter um sistema político funcionando antes de pensar em economia. Entendeu? Essa justificativa de que é preciso ter uma economia, primeiro tratar as questões econômicas, tratar das outras, não faz sentido, inclusive porque a questão econômica, do ponto de vista dos políticos, na verdade, ela se reflete em uma estabilidade que os mantém no poder. A única razão pela qual esses caras querem fazer alguma coisa na economia é que isso dá sustentabilidade política para eles manterem as coisas como estão. Se as coisas se mantiverem como estão, né, vai estar tudo bem e a gente segue do jeito que está, que seria o melhor dos mundos para essa galera. Então, eu acho que a reforma política é prioritária nesse sentido. Tenho essa ideia. Eu continuo, Rafa, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, eu concordo com você, e até porque as outras reformas que estão sendo propostas, ainda que elas sejam completamente necessárias e tal, elas são sempre, o apoio delas, né, a base para você defender elas, é sempre por questões numéricas, como se isso fossem dados incontestáveis, sendo que, bom, a gente pega a reforma da Previdência, existem dados que mostram que, por exemplo, um dos problemas do déficit da Previdência são as desvinculações das receitas da União que conseguem aprovar, não sei se por emenda ou por algum dispositivo, que justamente tira dinheiro de um lado e para o outro. Então, isso mesmo não é tão claro, né? A outra questão, como a reforma trabalhista, ela é defendida em cima de premissas. E quando tocada do jeito que está sendo feita, me parece que a reforma trabalhista que o Temer propôs, estão conseguindo empurrar para dentro, né,
dos nossos orifícios anais, é um consenso patronal, né? Então, assim, acredito que as leis trabalhistas podem ser melhoradas em vários aspectos para ambos os lados, porém, a gente está vendo uma reforma trabalhista 100% patronal. Quem defende isso fala, bom, mas começa, pelo menos, se avança de um lado, depois, em algum outro momento, vai se avançar do outro, né? O que eu acho difícil acreditar. Então, na semana passada, a gente já tinha falado sobre, estando no fundo do poço, vamos, aproveitar para trabalhar com o que a gente tem aqui. Então, concordo com você, seria o melhor momento para aprovar uma reforma trabalhista ou para focar a reforma política, para depois ir atrás de outras reformas dentro de uma nova estrutura com mais legitimidade também para essas reformas. E só uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, quando eu falo, eu suponho que quando você fala também sobre a necessidade desse tipo de reforma, aí agora eu já estou falando de um jeito mais claro, né? Eu acho que é necessário algum tipo de reforma nesses setores, certamente não a reforma que está sendo proposta pelo governo Temer. No caso da reforma trabalhista, você colocou bem, ela é totalmente enviesada para o lado patronal. No caso da reforma da Previdência, na verdade, o comentário geral vou até mudar a forma de colocar isso, porque eu não vou entrar no mérito de que eu acho que deve ser feito com a Previdência, é muito complicado, mas, na verdade, uma impressão que me dá muito fortemente é que o nosso sistema político, porque ele é embasado, né, ele é todo construído em cima de privilégios, isso contamina tudo no Estado brasileiro. Então, você tem hoje pressões corporativas, tanto no caso da reforma trabalhista quanto no caso da reforma política, que se espelham no modelo de privilégios em que é montado o sistema político brasileiro. Então, se você inverte a questão, se você cria um sistema político, propõe um sistema político em que você remove privilégios, né, você tira justamente da classe daqueles que vão ter que discutir as questões outras, de trabalhistas, previdenciárias e o que mais tiver que ser discutido, a questão do Estado, funcionalismo público e tudo mais, se você remove os privilégios desse grupo, você, inclusive, dá mais legitimidade, seja menos suscetível a pressões de grupos corporativos que querem manter suas reforma, tanto a reforma trabalhista do Temer, e previdenciária do Temer, que já são ruins de saída, é que elas estão se tornando menos eficazes em relação às premissas que eles tinham sobre os resultados que eles gostariam de obter com elas, justamente porque eles não conseguem não ceder à pressão de certos grupos aí. Enfim. Enfim, vamos avançar com isso, porque eu acho que não para outros assuntos, e isso é mais para frente. Perfeito. O que eu curti na sua proposta é que você, partindo de uma reflexão pessoal, você meio que se ligou que, na verdade, a opinião sobre como uma reforma política deve ser feita, ela acontece agora em tempo real, e por mais que pareça que não há uma direção ou algo não está sendo formulado sobre isso, na verdade, está sendo feita e, enfim, eu queria que você explicasse aí essa sua perspectiva que levou você a propor a sua reforma política, né? A reforma política que você concorda ou pensa no momento. Pois vamos lá, então. Eu acho que, na verdade, é isso, né? Uma das coisas que motivou, que na verdade incomoda, assim, partindo do ponto, né, da conclusão, dessa primeira conclusão de que é necessário fazer uma reforma política, vem a segunda pergunta, qual reforma política? Porque é um assunto gigantesco, são muitos temas, são intimamente relacionados, então se você mexe num lado, ele afeta o outro, e o que eu percebi sobre esse assunto, quando ele era pautado, né, na mídia ou nas conversas que você tem com as pessoas, algumas mais, digamos assim, envolvidas com política partidária, outras menos,
é que os temas relativos à reforma política, eles vão sendo pensados de acordo com alguma questão de conveniência do momento, e aí se coloca lá, se joga assim, o sistema político, o voto deve ser distrital ou não, ou lista aberta, lista fechada, isso é jogado assim, e aí vem uma opinião qualquer sobre isso, de por que um lado ou outro acha ruim, e aí é instado a formar sua opinião sobre isso, tratando esse determinado tema como algo isolado, sem enxergar o todo. E outra questão que, justamente porque são vários temas envolvidos, relacionados, você começa a ter a impressão de que é muito difícil dar uma opinião sobre isso, e a tendência das pessoas, quando os assuntos começam a aparecer muito complicados no âmbito da política, é de uma forma de se colocar fora a margem do debate e deixa o pessoal ver aí no final, sei lá, alguém, os congressistas, enfim, é muito curioso porque as pessoas elas se afastam do problema porque ele parece ser muito complicado. Ao fazer isso, elas estão meio que delegando isso para um congresso, e que se você pergunta para elas o que ela acha desse congresso, ela não se sente representada. Então tem uma espécie de paradoxo que, para mim, ele se autoalimenta por causa de uma impressão de que o assunto é demasiado complexo, é um assunto que talvez demande, né, a impressão das pessoas é que talvez ele demande algum conhecimento técnico mais aprofundado, e que as pessoas normalmente não têm, então vão dizer, não, isso é assunto para cientista político, para, sei lá, sociólogo, enfim, para gente que está mais envolvida com isso, como eu não sei, eu não consigo opinar. Inclusive, né, as pessoas são, muitas vezes, confrontadas com argumentos de autoridade e que demandam que elas não opinem sobre esses assuntos, porque elas não estudam os assuntos, portanto, elas não sabem falar. Cara, uma coisa, na verdade, muito contrária à própria ideia da política, em que, na verdade, você tem, a política deveria ser os cidadãos participando do debate e propondo como que eles querem como que eles querem governar. Afinal de contas, diz a Constituição que o poder é do povo, né? E como que eles devem ser governados. E eu acho que, cara, as pessoas têm capacidade, sim, de pensar sobre isso, mas, embora seja aparentemente difícil. Eu acho que, assim, então, assim, partindo desse primeiro incômodo, eu cheguei à conclusão de que eu precisava, de algum modo, organizar as minhas ideias em torno disso, para que eu pudesse ter uma posição e, de alguma forma, ser capaz de entrar no debate. Então, eu montei um texto, né, que você mencionou, Rafa, que é um texto que eu botei no Medium, que eu chamei de uma espécie de... Eu chamei de um auto-experimento, né? Ou seja, a formulação, o meu processo... Eu tentei expor nesse texto que eu coloquei no Medium o meu processo de opiniões a respeito da reforma política, de modo que eu pudesse, né, se eu tivesse oportunidade de conversar com alguém, ou de estar numa situação em que esse assunto surgisse, eu pudesse expor aquilo que eu penso, e aí, né, formar esse pensamento e expor aquilo que eu penso a partir de algo um pouco mais bem montado, e não só ficar à mercê daquilo que me é despejado pela mídia, pela essa discussão toda que às vezes aparece aí em Facebook e outras mídias sociais, sobre esse assunto, né, sendo, na verdade, funcionando como massa de manobra. E aí a ideia foi justamente criar essa postagem, que é uma postagem que eu vou ajustando ela conforme os temas vão me ocorrendo e conforme eu vou discutindo com algumas pessoas que se dispõem a ler o que eu escrevi e fazer comentários. Eu coloquei alguns pontos a partir da minha própria reflexão, e conforme as pessoas vão comentando, ou eu vou lendo outras coisas, eu vou fazendo ajustes, e isso vai mudando o tempo todo. Portanto, não é uma coisa fechada, assim, né? Enfim, que você quer dizer alguma coisa? Então, a complexidade do tema inibe a gente de enfrentar ele, né? Então, são duas coisas, o que deve ser feito e como deve ser feito. Essas duas questões, elas são tão complexas que, sim, inibe todo mundo a falar de reforma política, até dá uma preguiça de pensar, porque quando a gente olha para o nosso sistema atual, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria tudo.
E daí, por onde começar, né? Então você fala, porra, não sei. O que eu gostei do seu texto, e aí eu não sei se você vai querer falar item a item, é que entre as propostas você já começou, já sistematizou, já né, circundou ali alguns pontos, alguns assuntos que formam, né, o nosso sistema político. Então, você começa falando de sistema político, depois sistema de votação, obrigatoriedade ou não do voto, cláusula de barreira, quantidade de cargos, tempo de mandato, reeleição, financiamento de campanha, candidaturas, partidos políticos, coligações, sobre salários, auxílios e verbas indenizatórias e cargos comissionados. Então, pô, achei interessantíssimo que de diversas formas você já estabeleceu aí 13 camadas dessa cebola que parece ser muito complexa de descascar, mas já ajuda, acredito, a todos os que nunca pararam para pensar, como eu até ler o seu texto, que dá para você sistematizar ponto a ponto, e até depois, quando eu li o seu texto, eu cheguei a comentar com você, que eu lembrei de um grupo de juristas que defende uma constituinte para uma reforma política, e que já dava para também incluir a perspectiva deles dentro desses pontos aqui. Então, não sei, você prefere falar de item a item, ou falar dos itens mais importantes? O que você prefere? Eu acho, acho que a gente pode ir passando, talvez, eu fico pensando que, assim como para mim, assim, e aí seria uma espécie de terceiro ponto aí que me despertou para fazer algo desse tipo, justamente a discussão do sistema político foi um tema que me falou, eu preciso parar esse... na verdade, eu li uma resenha de um livro, tem essa revista nova literária aí que eu recebi por acaso, né? Eu fui atrás dela, chegou para mim, chama 451, que supostamente ela é inspirada naquela New Yorker Review of Books, né? Em que quer colocar, enfim, quer apresentar o que está saindo no mercado editorial brasileiro em vários aspectos. E me chamou a atenção uma resenha de um livro, que se chama Representantes de Quem? Os descaminhos, e descaminhos vem escrito com Ts entre parênteses, então seriam os caminhos e os descaminhos do seu voto à Câmara dos Deputados, em que o autor, que se chama Jairo Nicolau, não conheço, mas que é um cientista político, ele explica como é que funciona o sistema de votação atual das eleições legislativas, e defende de voto em lista fechada, que justamente na semana que eu li esse texto, tinha saído uma série de comentários na mídia de pessoas de diferentes, de alguns partidos. Na verdade, acho que, se não me engano, era o PT que estava defendendo o voto em lista fechada, e a mídia, de uma forma geral, Globo, Folha, Estadão, estavam fazendo a campanha contra esse sistema de votação e dando a entender que isso era uma manobra geral do Congresso para impor um sistema de votação aparentemente ruim. E na hora eu assisti aquelas coisas e falei, os caras lá, né, a primeira coisa que me veio à cabeça, olha lá, esses caras querendo fazer algum sistema de votação que os beneficie, porque, segundo constava, o argumento era que isso protegia os políticos investigados por corrupção. E aí eu li, cara, uma resenha ridícula de 2 textos de página, assim, ridículo, assim, o autor, a resenha é boa, né, eu quero ridículo em termos de tamanho, né, mas e ele coloca ali os argumentos dele em favor do voto em lista fechada, e aquilo me chamou a atenção, me pareceu tão simples, que me falou, cara, mas realmente, né, de repente, de um lado você tem gente defendendo, por exemplo, PSDB, defendendo voto distrital misto, distritão, e isso é jogado para a gente como se isso fosse óbvio, e uma das posições é jogada como se fosse a melhor,
E eu me dei conta que, na verdade, eu não sabia exatamente do que se tratava, e se alguém perguntasse na rua, em qualquer lugar, talvez eu desse uma opinião sobre uma dessas posições, ou talvez eu dissesse que lista fechada não, e, de repente, eu leio 3, 4 parágrafos e eu falo, cara, esse sistema é muito melhor do que os outros. Então, eu falei, não, peraí, eu preciso parar, tentar entender. E aí, enfim, então, só para dizer mais o modo, o gatilho que me levou a montar essa estrutura, partiu primeiramente do sistema político, o que faz sentido, porque, na verdade, isso vai determinar a discussão a partir do sistema. E aí eu percebi que, na verdade, o político é um sistema de votação, mas, de todo modo, o gatilho foi o sistema de votação. Então, assim, acho que a gente pode, sim, passar por alguns temas, a gente vai comentando, se a gente achar que está se estendendo muito, de repente a gente faz uma segunda leva aí para discutir, né, as outras coisas. Bom... Perfeito. Você começa com o sistema político, né, falando de presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, autocracia, e acho que você resolve bem ali que, por enquanto, é melhor manter o presidencialismo, porque eu até acho que, primeiro, não é um sistema ruim, é um sistema ruim no Brasil, a partir de 88, principalmente. Quer dizer, dentro da história do nosso presidencialismo, tem sido um sistema ruim, mas não acho porque é o presidencialismo, acho que é o presidencialismo brasileiro, né, que é parte dos motivos que nos fazem estar aqui discutindo a questão da reforma política. Mas sim, talvez, se a gente incluísse numa reforma política essa discussão, eu acho que também a gente não avançaria para a reforma política que a gente precisa, que eu acho que é a que você trouxe para a discussão. Então, eu também concordo que seria manter o presidencialismo em primeiro momento, e aí, na sequência, você já entra no sistema de votação. Se você puder complementar, talvez, o que eu falei do sistema político, né, de presidencialismo, e aí eu queria, mesmo que seja rapidamente, né, você falasse das opções, talvez até para a gente discutir um pouco aquilo que talvez você defenda, né, que pelo que está no seu texto, é a lista fechada, porque eu já confesso que a partir da leitura do seu texto e de pensar bastante sobre o tema, entre as opções, a lista fechada também, no momento, me parece a mais adequada. Então, só sobre o sistema político, bem rapidamente, só um detalhe assim, pessoal, não é que quando o Rafa disse que o sistema político, nosso presidencialismo desde 88 é problemático, não quer dizer defender o que havia antes de 88, naquele interstício bizarro que ocorreu, né, autocrático que ocorreu entre 64 e 88. Porque o que eu vi entre 64 e 88 não era presidencialismo, era uma autocracia, uma ditadura. Mas, assim, a questão em torno disso é justamente que a Constituição de 88 estabeleceu o presidencialismo de um modo que está gerando os resultados de hoje. Isso não quer dizer que antes de 88 nem fosse melhor. De repente, eu não sei o que havia de presidencialismo de 64, que também era meio bagunçado. A gente teve Vargas, a gente teve algumas experiências, teve até uns parlamentarismos no meio do caminho. Então, eu acho que a coisa é muito bagunçada. O fato é que o presidencialismo de 88 tem problemas, mas a questão, mas talvez seja melhor a gente mexer com outras coisas antes de tocar nesse assunto. Eu tenho alguma simpatia pelo modelo parlamentarista por causa da questão da representação. Parece que ele tem uma pega mais forte com a representação direta dos eleitores, mas, enfim, isso também, e por causa também do modo como o presidencialismo no Brasil acaba se tornando essa coisa meio messiânica, né? A gente vota no presidente como se ele... Inclusive, nas campanhas eleitorais, o presidente discute um monte de coisa, os candidatos apresentam um monte de coisa que, na verdade, não são atribuições do executivo, mas as pessoas tendem a achar que ele é capaz de realizar esse monte de coisa, e aí depende de uma certa governabilidade, que, na verdade, é o que a gente tem. Isso me incomoda, mas é isso, como o Rafa colocou,
eu acho que nesse momento é melhor manter o sistema presidencialista. Partindo para a questão do sistema de votação, eu acho que justamente, o interessante é que eu vou explicar aqui rapidamente os modelos, os modelos que estão colocados na mesa, para a gente poder pensar um pouco que modelos desses são mais adequados para quais questões. Inclusive, uma das coisas é que eu comecei... Bom, vou falar os modelos, depois eu explico minhas posições e como é que elas também mudaram já desde que eu escrevi a primeira versão do texto. O primeiro modelo que a gente tem é o modelo de lista aberta, que é um modelo atualmente vigente, e que você tem duas opções. Você pode votar num candidato específico ou você pode votar num partido. Quando você vota no partido, na verdade, você está votando numa coligação. E aí, o que acontece é que os deputados, na verdade, são eleitos conforme um negócio que chama coeficiente eleitoral. Isso tem a ver com... o coeficiente eleitoral tem a ver com a quantidade de votos que cada partido ou coligação recebe. Então, isso determina quantas cadeiras cada partido vai ter direito, e os candidatos vão entrando no Congresso com base nessa quantidade de cadeiras e com base na votação pessoal dentro da coligação. Começam as coisas estranhas, porque acontece, assim, a maior parte dos deputados tiveram alguma votação, mas acontecem distorções em que entram candidatos que não receberam voto nenhum, porque isso acontece quando o coeficiente eleitoral daquela coligação é muito alto. Então, acontece, eles receberam muita votação para o partido de um modo geral, e aí, segundo a lista, a ordem de entrada lá dos candidatos, passa todos os que receberam votação, e aí eles ainda têm direito a mais cadeiras, e aí começa a entrar gente que não teve voto. E também acontece de que partidos que receberam pouca votação em termos gerais, o deputado que receberam votação expressiva acabam não conseguindo botar esses deputados para dentro. Então, nós temos uma distorção aí em relação à representatividade, que é o que muita gente acha estranho. Fala, pô, esse cara recebeu um monte de voto e não entrou. Pois é, isso acontece por causa desse sistema. O outro sistema, né, assim, mais oposto, não oposto, mas é um sistema que se configura em relação a esse, é o sistema de lista fechada. Nesse sistema, os partidos eles determinam uma lista prévia de dados que eles estão colocando. Então, assim, o partido tal tem essa lista aqui de 100 candidatos. Essa lista vem ordenada, portanto, o partido está dizendo, o primeiro cara a entrar, de acordo com a nossa votação, vai ser fulano, o segundo Beltrano, o terceiro ciclano, isso está demarcado, previamente determinado, né? E aí o número de cadeiras no Congresso, no Parlamento, que o partido vai ter direito, é determinado pela quantidade de votos que o partido recebeu. Portanto, nesse modelo, você só vota no partido. Então, o partido ganha a quantidade geral de votos que ele recebeu, 30 cadeiras, vão entrar os 30 primeiros nomes da lista. Então, você sabe, de antemão, quem são os 100 candidatos, então você consegue falar, bom, esse partido tem esses quadros, né? Você começa a pensar na questão dos quadros, e eu vou votar nesse partido porque eu gosto das pessoas que estão lá dentro, porque eu gosto das propostas desse partido. E aí vai entrar os 30 primeiros. É o voto distrital. No voto distrital, são definidos distritos eleitorais pequenos, né? E eles são feitos de modo a você equilibrar a quantidade de eleitores, ou algum outro critério, pode ser um critério geográfico, né? O tamanho do lugar. Mas eu acho que o mais razoável tem a ver com a quantidade de eleitores. Então, você define, esse distrito aqui, que tem essa população, eles têm direitos a eleger um parlamentar. E aí, então, você vai ter tantos distritos quantas cadeiras você tiver no parlamento. E aí, em cada distrito, está disputando a eleição, apresenta um candidato. E aí, esses candidatos fazem campanha somente ali naquele distrito, né? E aí a ideia é que o interessante dessa proposta é que esse candidato pode... né, os candidatos de cada distrito vão ter mais conhecimento a respeito do que está acontecendo naquele grupo, naquela região, e aí tem uma votação majoritária naquela região, e o que for mais votado assume a cadeira, independente do partido. Outro modelo, que é um modelo que surgiu, ele é uma espécie de voto distrital, eles chamam de distritão, que é um voto distrital, mas com um distrito enorme, por exemplo, um estado, né? E aí, nesse estado são feitas eleições majoritárias, os caras mais votados entram. Coeficiente eleitoral.
E o terceiro e o quinto tipo, né, seria o que eles chamam de voto distrital misto, que na verdade me parece ainda meio esquisito, tenho dificuldade de entender algumas coisas desse sistema, em que na verdade eles misturariam o voto distrital padrão com o voto com o estilo distritão. Então, uma parte das cadeiras seria dedicada a ser ocupada pelos distritos eleitorais no sistema distrital, e uma parte das cadeiras, uma outra porcentagem das cadeiras, seria feita por uma votação majoritária do tipo distritão. A questão aí envolve quantos por cento de cada um é colocado no modelo de votação. Enfim, diante dessas questões, no primeiro momento, a questão do voto em lista fechada. E porque, assim, voltando àquela resenha que eu comentei, são colocados 3 argumentos contra esse voto em lista fechada. O primeiro deles é de que o voto em lista fechada seria uma estratégia dos partidos para proteger políticos envolvidos em escândalos, como eu já tinha mencionado. Isso seria a forma de garantir mandato para esses caras que, em outros modelos, supostamente não receberiam votação. Então, você perpetuaria, vamos dizer assim, a casta política no poder. O segundo argumento é de que a lista de cada partido estaria sujeita à arbitragem das lideranças partidárias, que iam botar quem eles quisessem nas posições primeiras, e só os nomes mais próximos das lideranças partidárias seriam eleitos. E o terceiro argumento é que esse sistema diluiria a representatividade do eleitor, porque já não saberia mais em quem ele votou. Esses 3 argumentos, na verdade, são muito fracos, porque, veja, no caso do primeiro, né, que fala dos políticos se protegerem, quer dizer, o problema aí passa a ser o seguinte: se o partido monta a lista dele com um político desses, que tem rejeição, isso pode implicar em que esse partido, na verdade, sofra rejeição a ele como um todo, porque ele tem lá na lista dele meia dúzia de políticos que são claramente corruptos, que a população reconhece como corruptos. Então pode ser uma estratégia ruim da parte dos partidos colocar esses políticos na lista. Eu entendo que a tendência, na verdade, é esses políticos ruins serem expurgados das listas, porque eles, na verdade, afundam o partido, né? O segundo argumento, que tem a ver com a liderança partidária, para mim, realmente não tem a menor importância, porque isso é um problema dos partidos. Se os partidos em que os líderes partidários, em que eles são, vamos dizer assim, antidemocráticos na escolha de seus candidatos, isso é uma questão interna. Se o partido for assim, os quadros vão deixar os partidos procurar partidos mais democráticos e, cara, isso pouco importa. Isso é um problema dos partidos e das pessoas que fazem parte dos partidos, né? E o terceiro, que é a questão da representatividade, o argumento aí mais forte aí, na verdade, o que acontece no caso da lista fechada e na formação dos nomes você pode, em primeiro lugar, excluir aqueles caras em que você nunca votaria, mas também a formação dos nomes dentro da lista força que o partido tenha enfoque mais em dramático do que especificamente em colocar essas ou aquelas pessoas. Talvez no primeiro momento não se dê dessa maneira, porque afinal de contas tem muito político conhecido aí e tal, mas a depender do modo como você a campanha eleitoral, e aí isso envolve outros aspectos aí dessa lista aí de aspectos da reforma política, isso pode ser, vamos dizer assim, ajustado para que as pessoas aos poucos, que os partidos aos poucos comecem a fazer uma campanha mais programática e menos personalista. E a lista meio que dilui um pouco esse aspecto da personalidade. Vai ser muito difícil montar uma lista que tem um monte de celebridades e etc., misturadas com políticos, digamos assim, mais tradicionais, e conseguir fazer um programa minimamente razoável. Falei muito agora, faz um pouco de comentário aí. Não, relaxa. Eu sim concordo com as observações ou com as suas respostas para as críticas à lista fechada, e até porque no modelo atual,
sei lá, vou chutar aqui, 99% vota numa pessoa que está em algum partido, mas também, na verdade, eu não sei qual é a porcentagem, mas também dá para você ir lá e votar no partido. Claro que acaba contando os votos mais para as pessoas. Já nesse outro sistema de lista fechada, apesar de ser chamada de lista fechada, é uma lista pública. O partido vai ser obrigado a divulgar a lista e a ordem de quem vai entrar. Então, quem quiser também votar por causa de tal pessoa estar naquela lista, pode votar também. A diferença é que, em vez de votar no número do candidato, vai votar no partido, sabendo que, pela ordem da lista, né, tal pessoa que você gosta pode entrar. Então, sim, me parece, dentro da discussão que você levantou, que hoje a lista fechada, principalmente para cargos legislativos federais, e aí talvez você pode, assim que eu terminar de falar, detalhar a sua sugestão, né, para questões de legislativo municipal, estadual e federal. Você pode explicar aí que eu já vi que você propõe modelos diferentes, mas o de lista fechada, perfeito. Parte da discussão que a gente até teve lá no Medium foi justamente para dizer que, no caso da lista fechada, tem que haver algumas diretrizes legais, alguns parâmetros legais, que obriguem, por exemplo, o partido, ao formatar a sua lista, que ela seja divulgada tanto tempo antes das eleições, que essa lista, para ser mudada, não pode ser mudada como conta de padaria na esquina, porque eu fico imaginando, hoje, por exemplo, uma lista legislativa do PMDB, deputado federal ou de senador. Em algum lugar vai estar lá Renan, Jucá, enfim, todos esses políticos, o Eunício de Oliveira, entendeu? Até ontem, né, porque hoje prenderam ele, coitado, o Eduardo Henrique Alves, ou Henrique Eduardo Alves, ou alguma coisa assim, estariam nessa lista. Então, a ideia é de que essa ordem, o nome dessas pessoas estejam nessa lista, que isso não pode ser mudado de uma hora para outra sem qualquer critério, e que também, porque é foda, né? Eu fico imaginando a capacidade desses políticos corruptos de mudarem as regras do jogo de uma hora para outra. Então, também, eu fico imaginando, vamos dizer que o PMDB colocou o Renan, o Jucá, o Eunício de Oliveira, lá em 45º para frente. Só que eles podem ter colocado uma quantidade de laranja antes na lista, que assim que, enfim, conseguir eleger esses laranjas, enfim, pedem, eu não sei como seria isso, mas eles saem do mandato e quem assume são esses que estavam no final da fila, entendeu? Então, assim, os critérios de manipulação dessa lista, eles têm que ser claros e rígidos, né? Para que a gente também não possa ser ludibriado como eu acho que a capacidade desses caras para fazer isso é muito grande. Sobre os outros modelos de voto, eu também acho que vou dar uma pesquisada sobre o distrital misto, porque dizem que esse é o modelo da Alemanha, se não me engano, e esse seria um dos modelos melhor representativos. O distritão, quem chegou a propor o distritão e perdeu foi o Eduardo Cunha. Então, por exclusão, eu já vou desconsiderar ele, né? Já o distrital me parece ser muito interessante, e aí é o que eu acho que você vai falar, para questões que envolvam mais a força do cargo legislativo para alterar determinado território político, né? Então, é o que me parece mais adequado, o voto distrital, por exemplo, para a eleição de vereadores, porque sim, o vereador que mora perto de você e que vai disputar uma cadeira com algum outro vereador ou candidato que também mora perto de você, tem mais chances de, ao ser eleito, prestar atenção naquele lugar. O que me parece é que hoje, como os votos são iguais para todas as câmaras legislativas, vereadores que não representam determinada região
são obrigados, entre aspas, né, acabam abraçando determinada região que não conseguiu uma representatividade na Câmara, até em troca de favores, entendeu? É o que eu acho que acontece hoje. Então, esses são os meus comentários sobre a questão do modelo aí de eleição, né, para câmaras legislativas. Toca a pau aí, Gus. Eu acho perfeito, inclusive, na verdade, isso que você está me lembrando aí é importante. Na verdade, foi uma sugestão sua que eu acabei acatando, né? No princípio, eu gostei da proposta do voto em lista fechada e propus que ele fosse o sistema para todas as eleições legislativas, exceto senadores, que é uma eleição majoritária, outro esquema. Mas aí você me chamou a atenção justamente para essa questão e me fez lembrar justamente isso, que o governo de uma cidade, né, de um município, ele é muito diferente do governo federal. Ele realmente é o governo que mais diz respeito, né, ao modo de vida das pessoas ali na região onde elas moram, as questões que estão sendo colocadas no dia a dia das pessoas. E, portanto, talvez nesse ambiente o sistema precise ser um pouco mais vinculante. E aí a ideia de um voto distrital para a eleição de vereadores me parece completamente razoável. Tem um problema, na verdade, com o voto distrital que me chamou a atenção no primeiro momento, que fez eu preterir ele em relação à lista fechada de um modo geral, que é o problema de uma questão de representatividade em relação envolvendo minorias, né, nesse sentido, porque o que acontece, qualquer eleição majoritária significa que a maioria, né, o voto da maioria prevalece, ele tende a excluir as questões de minorias. Então, se você tiver uma eleição, né, qualquer voto distrital, dificilmente, se você tiver de uma voto distrital, por exemplo, para deputado federal, dificilmente um candidato que defende uma pauta voltada para direitos de minorias LGBT, ou mesmo a questão indígena, outras questões, ou questão do movimento negro, essas pessoas, se ele tiver um discurso desse tipo numa eleição majoritária, voto distrital, ele dificilmente consegue ganhar em muitos pontos. Talvez nós podemos ter problema de representatividade. Não sei, pode ser que em algumas regiões isso ganhe, principalmente questão tem alguma chance, mas outras questões é muito difícil dela conseguir representatividade, porque o Brasil, como a gente sabe, é uma sociedade muito conservadora, e aí, cara, a maioria vai decidir por deixar de fora as minorias. Isso é meio que inexorável, né? E aí, no caso do voto em lista, um dos mecanismos, além desses mecanismos que o Rafa colocou muito bem aí, de evitar distorções e de evitar a entrada de laranjas nas listas, ele permite a gente criar sistemas que possam garantir que minorias sejam representadas. De cotas, né? Você pode criar cotas nas listas para minorias, talvez não só nas listas, mas porque senão o cara pode jogar todas as minorias para o fim da lista, né? Mas de repente você pode criar um sistema de cotas em que, eu tenho que tentar, e aí talvez não tanto com questões específicas, porque isso pode gerar alguma dificuldade na hora de debater e formular isso, mas assim, aquilo que é mais evidente, por exemplo, né, mulheres. Então, você pode estabelecer simplesmente que, cara, de saída, metade da lista tem que ser, metade das pessoas que vão ocupar as cadeiras no voto em lista fechada são mulheres. E aí, cara, acho que só isso já ajuda muito em algumas minorias, porque, em geral, a percepção que se tem é que as mulheres são mais sensíveis às questões de minorias, mas também pode colocar cotas para negros, para indígenas, enfim, você monta lá, olha, tantos por cento das cadeiras vão ter que ser ocupadas por essas minorias, pessoas na lista. O que vai acontecer é que se uma pessoa, né, como se fosse o cara PMDB, monta uma lista com 50 homens em primeiro lugar e depois o resto, 50 homens brancos e velhos na primeira parte da lista e o resto. Aí vai falar, não, tem uma cota aqui, você tem que botar metade de mulheres. Então, o que vai acontecer é que vai entrar a 51ª mulher antes de entrar. Se o PMDB ganha, vamos supor, 40 votos,
a 41ª mulher vai entrar antes do 21º branco velho político tradicional. Então, acho que dá para criar alguma coisa também nesse sentido. E aí, então, deixar a coisa mais bem formatada, a minha proposta nesse momento é exclusiva em lista fechada para eleições na Câmara dos Deputados, né, em nível federal, voto distrital puro para a eleição da Câmara dos Vereadores, e eu tendo a considerar que também para as Assembleias Legislativas Estaduais o voto distrital. Aí alguém vai falar, pô, mas como é que ficam as questões das minorias no âmbito municipal e estadual, né, já que você mencionou minorias aí em relação ao nível federal. Eu acho o seguinte, uma das coisas que pode ter também, e aí eu não sei o quanto isso é reforma do Estado, né, já talvez faça um pouco da reforma política, é que me parece que o governo federal deveria, né, a legislação no âmbito federal deveria se concentrar em questões voltadas para as políticas públicas, não tão executivas do ponto de vista de como é que tem que ser, sei lá, a regra de ocupação do espaço físico numa cidade e outras coisas, mas justamente tratando dessas coisas, o que é a sociedade, o que é aceitável ou não na sociedade brasileira. Então, eu acho que as questões que envolvem minorias devem ser políticas estabelecidas em nível federal e que são obrigatórias a serem aceitas em todo o território nacional. Ao passo que estados e municípios deveriam lidar com questões mais voltadas para o uso do espaço físico, e outras questões que não envolvam diretamente as questões de minoria, de modo que não possa ter distorções de que em determinados estados você tem legislações mais progressistas e em outros você tem legislações retrógradas. Então, eu acho que todas essas questões que envolvem esse aspecto mais social ser determinadas pelo governo federal, ao passo que as questões mais práticas, dia a dia, eu estou com dificuldade de achar um exemplo, mas a que me vem mais facilmente é a questão de ocupação do espaço público, ou mesmo questão sobre a implementação, né, de questões educacionais locais. Você pode ter o governo federal determinando certos limites para as questões educacionais, mas a implementação que tratam de questões locais em relação à educação, por exemplo, poderiam ser escopo dos estados. Eu não vou entrar em detalhe disso, porque eu também não pensei a respeito dessa divisão de modo completo. Mas enfim, voltando a proposta é essa. Então, voto em lista fechada para a Câmara dos Deputados. A eleição para senadores continua sendo uma eleição majoritária, com um detalhe aí de como que ela... Eu acho que é basicamente majoritária mesmo dentro do Estado, como se fosse um distrito eleitoral do Senado seria um Estado. E a única diferença é que, como no caso do Senado, você tem a entrada de mais de um senador, o que aconteceria é que você teria uma eleição majoritária, mas você elegeria o primeiro colocado, o segundo colocado, e se forem 3 senadores, o terceiro colocado, o que faz com que você, de algum modo, coloque representados tanto o mais votado quanto o segundo mais votado, que quase sempre já dão conta de 70%, 80% do eleitorado. De modo que, entre 2, 3 senadores, você tem uma boa representatividade. E aí, para os casos das câmaras, da Assembleia Legislativa estaduais e as câmaras de vereadores, nesse momento, é o voto distrital puro. Perfeito. Você também falou na sequência, e talvez eu acredite, pessoal que esteja nos ouvindo ou vai nos ouvir depois, ou enfim, na verdade, está sempre nos ouvindo no momento presente, né? É que a gente está ao vivo aqui, aliás, nas próximas vezes a gente precisa ver como comunicar melhor que a gente está ao vivo. Eu vi que 2 ou 3 pessoas aqui chegaram a nos acompanhar neste momento presente. Eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo por motivos óbvios, então eu já queria, eu até vou citar mais alguns itens que o Gus levantou, mas, por favor, procurem o texto do Gustavo Laet Gomes, Opiniões sobre Reforma Política, um auto-experimento que está no Medium, tem todos os itens que, eventualmente, a gente não vai conseguir se aprofundar aqui. O próximo item que você coloca depois desse último que a gente discutiu, que é o
o modelo de votação, é se o voto deve ser facultativo ou obrigatório. E isso, claro, no Brasil é uma discussão também infinita, né? Eu já quero começar dizendo que eu sou contra o exército ser obrigatório, apesar de não ser por voto, mas para mim já mostra, entre as obrigações do Estado, essa do exército, para mim, é uma que não acho necessária que seja obrigatório, ou se for obrigatório também, devia ser para todas as meninas também, porque eu acho que o exército precisa de mulheres, por questões óbvias também. O lance do voto facultativo, talvez a crítica mais óbvia que se coloca pela maioria das pessoas é de que isso ia voltar a favorecer o voto de cabresto, né, ou aquele voto que a pessoa não precisando votar, você dá um choquito para ela, ela fala, pô, vou votar porque esse cara me deu um choquito. O problema é que, para tentar resolver isso, o que o voto obrigatório faz? Não faz com que isso não ocorra, porque a pessoa também precisando votar, se você der um choquito para ela, ela fala, bom, já que eu tenho que votar, eu vou votar em quem me deu o choquito. Então, tentando resolver o problema do voto facultativo, falou, bom, no fundo, a pessoa é obrigada a votar, mas como todo mundo é obrigado a votar, isso obriga quem tiver que comprar voto a ser muito, né, bom no que faz, ou cada um comprando o seu voto ali, do seu jeitinho, a gente vê no que dá, porque, enfim, o voto você já vai ter em um ou em outro, então vamos ver, ou seja, a barganha, ela não o voto obrigatório, ela não tira, isso também é uma ilusão. Porém, eu acredito, o que eu vou falar pode parecer contraditório. Eu, por mim, defendo o voto facultativo, porém eu reconheço que em muitos lugares do Brasil, e sem qualquer tipo de preconceito, que seja nas maiores cidades ou menores, pode acontecer essas questões, ou pode se acentuar questões de favorecimento a políticos que, por exemplo, sendo voto facultativo, o político que, de forma direta ou indireta, conseguir mandar um ônibus para buscar uma galera, para levar para a zona eleitoral para votar, ou que pega um ônibus e leva essa galera para visitar um museu, ele vai ter vantagens em relação ao político que não fizer isso. Então, enfim, é delicado porque, porra, fica muito mais fácil, na minha perspectiva, dentro do voto facultativo, a gente evitar isso. Porém, os seus argumentos, gostaria que você falasse um pouco deles, tem a ver, sim, com a questão né, da honradez, da honestidade, né, que o voto facultativo, ele também um exemplo, né, do nível de povo politizado, né? Então, assim, é melhor você ter um povo politizado e acreditar que ele é politizado num voto facultativo do que obrigar esse povo, independente das suas convicções, a sempre ter que tomar uma decisão que pode ser costumeiramente a pior possível. Então, se quiser dar uma pincelada nisso, Gus, por favor, fique à vontade. Eu acho que vou comentar isso, e acho que daí a gente vamos deixar por esse hoje, né? Porque a gente já deu aqui, já está chegando mais ou menos no mesmo tempo do primeiro episódio, daí de repente a gente volta nas outras, na próxima semana, a gente reformula aí o que a gente quer tratar. Mas acho que uma das coisas, pegando o gancho que você colocou, né, desse tipo de crítica ao voto facultativo, eu acho que, e aí, o modo como estou construindo essa proposta, é preciso você juntar, né, relacionar as coisas. Então, de fato, quando você coloca, né, você tem o modelo de votação atual, em que você tem uma série de candidatos independentes fazendo campanha, né, fica muito atrativo você comprar votos, principalmente nos rincões mais isolados, né? A gente tem vários
talvez seja um pouco mais difícil fazer isso nas grandes cidades, mas também as grandes cidades têm lá seus rincões, em que certos políticos vão lá, compram lá um tanto de pessoas, como ele está sendo, isso acontece principalmente com o pessoal, com esses candidatos a cargos legislativos, que ele não precisa de tantos votos assim, ele consegue ir lá comprar 1.000 votos, e com isso já garantir uma boa carga aí para a sua quantidade de votação para poder entrar numa cadeira dessas. O que acontece, então, justamente, o que eu quero chamar a atenção é que se você alia o próprio voto em lista fechada, que foi mencionado anteriormente, ele, de algum modo, e mesmo voto distrital, tá, em distritos menores, porque o que acontece, né, esses dois sistemas, eles já ajudam, de algum modo, a combater a compra de votos, porque, no caso da lista fechada, não faz muito sentido um político individualmente ir lá comprar votos, está comprando voto do partido, mas não é garantido que ele vai conseguir entrar, dependendo da posição dele na lista, de modo que ele está sofrendo um risco aí de ser pego, e não é tão garantido que ele vai receber diretamente o benefício daquele ilícito que ele está cometendo. E no caso do voto distrital, vereadores, você tem uma disputa num âmbito muito menor, muito mais localizado, em que pode mobilizar muito mais as pessoas, de modo que, se um candidato começa a comprar voto num lugar, cara, a chance de ter alguém ali que recebe a compra, ou que está disposto a denunciar o cara, ao ter contato com o outro candidato, fica grande. Então, a disputa fica mais localizada, você torna mais fácil o controle social desse tipo de atuação. Agora, do ponto de vista, como você colocou, né, uma questão, eu tentei montar o argumento em relação ao voto facultativo a partir de uma questão de princípio. Eu acho que as pessoas têm o direito de votar e isso não se constitui um dever. É quase o seguinte: eu tenho, como cidadão, o direito, né, no sistema que a gente tem hoje, o direito de participar, de colocar minha opinião na vida política. Assim como eu deva ter o direito de dizer, eu não me importo, quero que a decisão da maioria prevaleça. Né? Então, eu acho que você dá o direito das pessoas individualmente decidirem se elas querem ou não participar da vida política, é algo que me parece mais razoável do ponto de vista de liberdades individuais. Além disso, né, o que me parece, o voto obrigatório, ele me parece uma tentativa de legitimar um sistema, né? Ele tenta dar legitimidade para uma escolha, né, da maioria. Então, por exemplo, uma eleição majoritária, a maioria da população votou naquele presidente, né? Isso é um argumento muito forte usado aí pelo pessoal que estava defendendo a Dilma no processo de impeachment, dizendo que ela foi votada por 51% da população brasileira, e, portanto, ela tinha o direito de ser presidente, ou enfim, esses eleitores tinham o direito de que a sua presidente continuasse sendo a Dilma, porque eles votaram nela. Então, isso, de algum modo, tenta legitimar a própria função dos políticos, dizendo que eles foram votados, ao passo que, se você é facultativo, isso vai trazer para a gente, para a sociedade como um todo, uma medida de quanto que, em primeiro lugar, a população está engajada no processo político, e vai deixar a gente modular um pouco melhor essa suposta legitimidade do voto para que um político, num cargo desse, possa fazer o que ele quiser. Porque se você tem uma eleição, né, como tem ocorrido, inclusive, em alguns países aí que tem voto facultativo, tem aumentado a quantidade de abstenção, isso mostra claramente que tem um problema com o sistema político nesses lugares em que as pessoas estão falando, cara, não estou me importando mais com a política. Né? Não só com o sistema político, assim, falando dos mecanismos, mas como é que do envolvimento, do engajamento das pessoas com a vida política. E aí, a partir da gente ter informações sobre o nível de engajamento, isso pode nos levar a pensar o que nós estamos fazendo enquanto sociedade, enquanto política. Uma questão nesse ponto, né, que também se coloca a respeito dos rincões aí do Brasil, né, do Brasil interior, aí, esse Brasil eu lembro sempre do Guimarães Rosa, né, porque rapidinho, né, tem uma cena do Grande Sertão Veredas em que enfim, o Reobaldo lá, os jagunços estão estão lá no interiorzão do sertão, e de repente chegam uns caras, e uns caras todos armados, com a polícia fardada e tal, não sei o quê,
todos organizados ali, e as pessoas começam a olhar, mas o que são esses caras aí, de onde eles estão vindo? Eles estão vindo lá do Brasil. Quer dizer, eles não reconhecem como ali o jagunço no interior de Minas, ali Minas, Goiás, ali, eles não reconhecem naquela narrativa do Guimarães Rosa que eles são isso que se chama Brasil. O Brasil é uma coisa que vem lá do litoral e tal, é uma outra coisa. E eu acho que, em certa medida, isso continua acontecendo, de algum modo, no Brasil de hoje. Então, a gente precisa perceber que, para uma grande, se não for a maioria da população, na verdade, isso que acontece no ambiente político não tem a menor relação com a vida delas, e isso é muito sério, na verdade. Então, a gente precisa, talvez, essa questão, justamente, ao perceber o nível de abstenção eleitoral, e a gente tem informações geográficas sobre onde que isso acontece de modo mais expressivo, pode nos dar algum dado sobre o quanto que a política entra nesses lugares e o que a gente precisa fazer para que as pessoas possam se sentir donas desse país e fazer as coisas. Enfim. Então, acho que o voto facultativo não só reflete melhor uma questão de direito individual, individuais, como também pode nos dar, colateralmente, informações valiosas sobre qual é a penetração da política, de um modo geral, no interior do país, ou, enfim, no país de modo geral. Perfeito, e até a questão do voto facultativo precisa considerar, né, um tempo aí de comunicação, de informação, de educação, para tentar coibir essas possibilidades de fraude, né? Então, você recebeu, te ofereceram algum favor para votar, denuncie, né? Porque eu também acho que o brasileiro tem essa noção de que coisas, corrupções, né, ainda mais hoje em dia, devem ser denunciadas, devem ser delatadas, para evitar esse tipo de político. Como você falou do tempo, né, eu queria de novo convidar quem estiver nos ouvindo a procurar o seu texto no Medium, Opiniões sobre Reforma Política, um autoexperimento, porque lá vão ter outros itens e que valem muito a pena a discussão. Por exemplo, entre os próximos itens, que se tivesse tempo a gente ia se aprofundar aqui, tem o tempo de mandato, né? Quanto tempo um político eleito deve ficar no cargo. A questão de reeleição, o Gus é até bastante ousado aqui numa proposição que ele faz para o tempo o tempo do cargo, né, do político, do legislador, né, federal principalmente, acredito, ou do legislador em geral, o tempo do cargo que ele propõe é bastante ousado. A questão de reeleição, financiamento e execução de campanha, né? Então, coisas óbvias como, acabar com o fundo partidário, os partidos devem ser sustentados pelos seus próprios afiliados, né? Quem pode se candidatar, a questão da candidatura, sobre partidos políticos, se os partidos têm prévias ou não, as coligações, né? Que o Gus propõe algo que também eu concordo, que as coligações devem ser nacionais, então não deve existir mais isso de PSDB com PT lá não sei aonde, o resto do Brasil é PSDB com PMDB, o que é uma prostituição, né, enfim, uma parada absurda. Aí sobre os salários também, que eu acho que todos os que estiverem nos ouvindo devem pensar sobre como deve ser o modelo aí de remuneração ou de benefícios e privilégios que hoje os nossos políticos têm, e, por fim, a questão de cargos comissionados, né, que o Gus também coloca aqui. Então, devem haver até outros pontos que quem estiver nos ouvindo sabe que estão faltando ou que pode colaborar com a discussão. Então, se tiverem a fim de continuar essa discussão, sugiro de entrar lá no texto do Gustavo, está bastante completo, é um pouco longo, mas o Medium permite, tem algumas ferramentas de interação que ajudam a gente a aperfeiçoar essa discussão. O que eu quero dizer é que é curioso o texto do Gus, porque, como a gente falou no começo, é uma tentativa de você definir qual a sua opinião sobre um tema que até antes, acredito, desse texto do Gus,
parecia um monstro que você fala que, porra, não... Aquele monstro da Caverna do Dragão lá, o Tiamat, com 7 cabeças e tal, você fala, porra, não sei por onde começar. Então, acho que quem lê o texto, mesmo discordando dos pontos que o Gus defende, vai poder dizer, porra, eu tenho uma opinião sobre a reforma política, entendeu? E, Gus, eu queria, então, te convidar a fazer os seus últimos comentários aí para os nossos ouvintes, mas também queria deixar duas questões para você, se você puder me responder, aproveitando o tema de reforma política. A primeira, talvez seja uma forma de falácia, né? Mas eu quero fazer ela, enfim, para ver o que você responde. Se mantém o nosso... Então, a primeira pergunta, se a gente manter o sistema hoje como ele é, sem mudar nada, mas só mudar a totalidade das pessoas que estão nesse sistema, ou seja, não reeleger ninguém, botar gente nova, e os novos que entrarem são pessoas, se não honestas e íntegras, não tão corruptas no nível dessa galera que está aí, ou seja, pessoas bem intencionadas, motivadas, que sabem se articular e legislar, falo principalmente em questão de legislativo, por um país melhor, ou seja, a pergunta é, o problema é mesmo o sistema, são as pessoas, não dá para desvincular um do outro, tem que melhorar um para melhorar o outro, enfim, se trocar todo mundo e manter o sistema, o nosso sistema seria melhor? E a outra é o lado mais prático. Para se fazer a reforma política, você acha que precisa de uma constituinte, ou seja, um tempo de pessoas formulando essa reforma política, talvez até paralelo ao legislativo que já tivesse sido eleito, né, e já tiver no exercício do cargo, ou você acha que o legislativo como um todo, eleito pelo povo, deva se mobilizar para fazer a reforma política dentro dos processos legislativos corriqueiros? Então, essas são minhas duas questões. Manda bala aí. São excelentes questões, acho que a gente devia ter tocado delas antes, né? Eu acho que elas estão, na verdade, relacionadas, não são questões independentes. Só um comentário antes de responder, além dos 13 itens que você citou, tem um 14º item que eu ainda não publiquei, que eu preciso, na verdade, terminar de escrever, que é lá no texto, que é o que eu estou chamando de mecanismo de democracia direta, uma coisa que a gente pode discutir. A gente tem hoje condições técnicas de criar mecanismos desse tipo, e aí eu acho que é uma coisa legal da gente pensar e tentar implementar alguma coisa nesse sentido, justamente também para aumentar essa questão de engajamento, eu acho ela fundamental. Agora vamos lá. Bom, respondendo, né, a primeira pergunta, a gente, né, numa situação hipotética, substituísse todo o conteúdo do sistema político atual por pessoas aparentemente bem intencionadas, mais engajadas, enfim, conseguisse fazer uma limpa, né? Se por acaso, por um milagre, a Lava Jato prendesse todo mundo e a gente tivesse que eleger tudo de novo, com pessoas novas e pós-Lava Jato já querendo fazer um país melhor, se esse sistema seria capaz de interessante, ou melhor do que o atual, ou seja, se o problema são as pessoas ou o sistema. Eu tendo a achar que o problema é o sistema. Embora, sim, a gente tenha um problema, talvez, né, das pessoas, talvez a gente tenha um problema brasileiro, né, a questão do jeitinho, a gente mencionou lá o texto do ministro Barroso na semana passada, a gente tem algumas questões que talvez sejam de uma certa cultura que gera algumas distorções, mas eu acho que a gente tem, do ponto de vista da questão política, um sistema que é nefasto e que se retroalimenta no sentido ruim, né, do ciclo vicioso. O sistema está configurado de uma tal maneira hoje que ele favorece esse esquema, né, esse esquema que a gente está vendo aí de
de compra de apoio político, essas campanhas caríssimas que levam as pessoas a depender dessas empresas enormes que têm interesses em vender coisas para o Estado, ou seja, em abocanhar parte da arrecadação do Estado, que é o maior gastador de dinheiro desse país. Então, eu acho que o sistema hoje está todo montado em cima desse poder do dinheiro de de criar os espaços políticos. Então, hoje, para você você não consegue ser um deputado federal hoje se você não gastar pelo menos, sei lá, 2, 3 milhões de reais numa campanha. Cara, quem tem 2, 3 milhões de reais para gastar numa campanha, né? Aí ou você vai ter um fundo partidário que vai crescer cada vez mais, porque aí você começa a ter outras mídias, de propaganda e tal. Então, uma questão fundamental que a gente não tocou hoje, mas que precisa ser tocada é a questão do financiamento de campanha, que, por sua vez, no modelo, no sistema que a gente tem atualmente, é inviável, porque ele é muito personalista, é muito difícil você fazer uma campanha nacional rios de dinheiro, inclusive porque, e aí tem uma questão que não é só a questão de quanto dinheiro você pode gastar, mas o tipo de estratégia eleitoral que você pode ter. Então hoje está tudo aberto, então você contrata lá meia dúzia de marqueteiro que inventa uma fantasia sobre quem você é, e marqueteiro custa dinheiro, e aí por aí vai. Então eu acho que a gente tem um problema grave no sistema. Esse problema grave no sistema favorece a entrada de pessoas ruins no sistema e, ao mesmo tempo, expulsa pessoas funcionadas, mas que não têm acesso a esse tipo de dinheiro para se financiar e tal. E, cara, quando começa a envolver muito dinheiro na coisa, você pode saber que o negócio não vai dar certo. Então, uma das coisas que uma reforma política precisa fazer, e talvez a questão mais drástica, e aí sim, se é sentido... Talvez alguns desses modelos que a gente discutiu de votação e tal, talvez vários desses possam funcionar. Você mencionou o caso da Alemanha, que tem um distrital misto e tal. Talvez a questão principal da reforma política não seja tanto o modelo de votação, mas sim o modelo de financiamento de campanha. Então, a gente tem que ser capaz de reduzir drasticamente a níveis completamente irrisórios os custos de campanha para que a gente possa trazer política e para que o poder econômico não tenha tanta influência como ele tem hoje. Então, acho que a questão toda gira em torno disso. E aí, a segunda pergunta que eu acho que tem relação é quem deveria fazer essa reforma política? Você perguntou, é uma constituinte ou é esse legislativo que está aí hoje? Cara, a minha resposta é com certeza a gente tem que ter uma constituinte, porque o legislativo que está aí hoje, tendo sido eleito por esse mecanismo atual, que me parece, na verdade, não democrático, e aí, ou seja, esse discurso de que diz que o Congresso Nacional, o Senado, representam a população, ele me parece falso, porque ele representa a população a partir de um sistema que dilui a representatividade em prol de um certo poder econômico ou de um certo poder corporativo de grupos. Então, na verdade, esse Congresso não me parece representativo, e, portanto, eu não acho que ele tem condição de legislar sobre como ele deve ser formado. Então, a ideia, eu acho que tem que ter uma constituinte, sim, uma constituinte que crie mecanismos para barrar a entrada de pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, seja legalmente, se isso não for possível legalmente, que a gente consiga isso enquanto sociedade, barrar essas pessoas por um controle social, e que não possa envolver em qualquer cargo eletivo hoje, e também que todos esses constituintes, após a constituinte, fiquem inelegíveis para o resto da vida. De modo que essas pessoas que vão fazer a constituinte, aí talvez eu sou bem radical, eu já vi proposta, aquele grupo que você falou, propõe que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. Cara, 8 anos passa assim, ó, cara, no estalo. Eu acho que fazer esse sistema de um modo que seja completamente não voltados, assim, completamente não, o máximo possível não voltados para o seu próprio interesse, se eles não puderem se beneficiar diretamente do resultado sendo eleitos para cargos depois da Constituinte. Então, você cria, eu sou radical nesse sentido, você cria uma Constituinte em que os constituintes não podem ocupar cargos eletivos depois da Constituinte. Eu acho que é isso, né? Acho que você responde aí as perguntas. Não, perfeito. Então, fica aí a sugestão para quem estiver ouvindo a gente. Então, hoje a gente tem diretas já, demarcação já e reforma política já, hein, pessoal? Porque senão a gente não vai sair desse atoleiro nunca. Então é isso, né, Gus?
É isso. Aliás, você falou direta já, inclusive foi uma coisa que surgiu na semana passada que eu me esqueci, que eu queria me dizer que, só para rapidinho, para terminar, é que até semana, diante do tipo de articulação que tem sido feito em torno de uma eleição indireta, em algum momento me ocorreu antes que a eleição indireta fosse mais fácil para a sociedade impor a necessidade de uma reforma política, mas eu já estou bastante convencido de que não vai sair numa eleição indireta nesse Congresso aí, gente interessada em fazer reforma política. Portanto, de uma semana para cá, eu mudei de opinião e passo a defender a execução de eleições diretas agora, porque eu acredito que o mote da campanha que pode ser vencedor nesse momento certamente não vai ser as tais reformas econômicas, e algo que pode gerar algum consenso em torno de uma candidatura pode ser, sim, a alguém que propõe a realização de uma reforma política. Portanto, eu mudei. De uma semana para cá, eu mudei, e agora eu passo a defender eleições diretas. E é isso, eu já deixo aqui o meu tchau aí, se o Rafa quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas eu já agradeço todo mundo aí que ouviu a gente, e até a próxima semana. Não, é isso. Até mais, Gus, todos que nos ouviram, e a gente se fala semana que vem, se tudo der certo, porque tem que manter isso aí, viu? Abraço.